Você está me vendo? Eu tô vendo os. Não, eu tô vendo que você tá na sala, mas eu não tô vendo Ele você. está vendo você também. Pois é, Porque você tá com o vídeo Abrir fechado. a eu estou câmera. tentando abrir o meu vídeo. Então, abre a câmera aí. Eu E- estou tentando abrir a câmera. Eu já fui nas configurações, já fiz um pouco de tudo aqui, como vocês perceberam, mas não está rolando. De qualquer maneira, a Ana vai começar a falar e a Patrícia Canetti, que me ajuda aqui com a parte de tecnologia, vai chegar em 5, 10 minutos. Tá bom. Então, eu vou ouvindo a Ana falando Pode e deixar. Fica Tranquila, tranquila, tranquila. Priscila Dani. comanda Fica qualquer aí. coisa você tranquila. Pode pode me deixar. mudar de ordem, né, Priscila? Daniela, É, mas não tem tipo problema. Deixa eu só uma outra possibilidade para você relaxar também é o seguinte: ao que Oi. você passa a sua apresentação para, por exemplo, Priscila e você vai falando, porque a gente tem a sua voz, e ela vai passando os slides para você. Ah, Ah, não. não, Isso não, não. não, não. Não, 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 não. Eu tenho quem passe os slides para Tá mim, bom. Então, bom, Gilberto, isso tranquilo. não é problema. Eu tenho gente passando para mim, eu tenho, Ok, meu ok, assistente ok, está ok. comigo, mas não aqui. Isso não Tá é bom. problema, não. É, a gente se vira, ô Gilberto, pode deixar, eu não fico Tá bom. tensa, Ótimo. não. Tá bom. Tá bom. Tá? Então, Pode Pri, é deixar. com Você você. Ana, resolve. pode deixar. Daqui a pouco a gente começa. Eu vou começar 10h05, tá? Isso, é porque a gente pegar uma É, água, todo mundo tá? ficar aí tranquilo, tá? A Pri, gente eu acho que Ana, só respirar em você por. cima de... primeira, você quer testar? É Eu muito quero fácil testar colocar aqui share screen. isso. E eu também vou mandar para você por WhatsApp, caso caia aqui a rede é instável, qualquer coisa, você tem uma versão em PDF, Pode se der um mandar. problema, tá? Pode Então, deixa mandar. eu testar aqui. Pronto. Vamos ver. Tchan, Então, tchan, bem-vindo. Deixa tchan. eu dar, bom, a gente já dá as boas-vindas em 5 minutos aí para todo mundo, tá? Vamos tomar Aí, uma tá água, a dando gente para já volta. ver. Tá tudo Beleza. bem? Tá grande, Tá, gente? Tá. tá. Agora, mas Ana, Diga. põe em tela cheia. Clica naquela partezinha de baixo que tem aquele projetor. Tela cheia. Aí, agora sim. Ó, Agora foi. Beleza. Nara, você quer testar o seu? Aí depois eu testo o meu. Vou tirar o meu, tá? Tá. Tá. Quer testar o seu, Nara? Oi, Pri, sim, vou testar. Tem que salvar em PDF ou pode ser PPT? PPT, Deixa eu só qualquer ver onde. coisa Eu passa acho que pode aqui. ser PPT. O que você Eu só quiser, tô. Priscila. O meu Funciona. tá em PPT. Tá, Pri, eu só vou ter que colocar ele no Google Drive aqui, porque ele não tá. Então, deixa eu ver se o meu vai. Peraí. Tá. Estão vendo? Mostra aí. Agora coloca em tela cheia, Pronto, Pri. Coloca em já tela tá. cheia. Não, não está em tela cheia ainda. Você tem que clicar embaixo. Não está em Ué, tela tá. cheia ainda. Peraí. Volta lá. Share. Então, agora, nessa sua... Clica aí agora. Aí. Agora foi. Então tá. Pronto. Então pronto. Tá, deixa eu ver aí, Pri, se dá agora. Deu? Deu, ótimo. Clique embaixo. Maravilha. Tá. Então, Pronto. vamos dar. A gente começa às 10h05 em ponto, Tá. com a Ana, a Daniela e Nara, e eu por último. Cada uma tem 15 minutos para falar, tá? Só avisando, tá bom? Ok. Para a gente ter tempo de debater. Então, 10h05 a gente começa. Oi, Tá? Vou Pri. pegar um Água aí, café. todo mundo. A gente Oi, Tá já bom? vai. Pri. Oi. Oi, Pri. Tem que Oi, testar, amada. tem que testar o PowerPoint da Dani. Ué, estamos aqui disponível, é só testar. Então, cadê o Thiago? Thiago, você tá aí? Tá aí, Thiago. Você não tá no Zoom. Thiago tá no Cadê Zoom? você? Então, entra e compartilha. Não, não tem nenhum Thiago aqui. Tem o Thiago Bueno, é ele. Não. É ele que vai, Tem aqui, Thiago Bueno. Thiago, é você ele quer que vai compartilhar? passar. Ele que vai compartilhar, Thiago? tá? Ele tá entrando, Priscila. Não, ele já está aqui na sala. Mas ele tá clicando aqui o PowerPoint dele. Não tem que falar. Oi, Fala alguma Linzinho. coisa, Thiago. Aí, ótimo. Ótimo, Thiago. Ótimo.
Só que está desconfigurado, Thiago. está desconfigurado. É PPT ou Está PDF, configurando. Thiago? É PDF. PDF. Tem alguma coisa aí que. Aí. Amplia mais. Um minuto só. Aí. Aí, ótimo. Vai para baixo um pouquinho. Agora passa o segundo slide. Aí, pronto. Pronto. Ok. Tá ótimo. Muito Então tá, bom. tá tempo. Ok. Maravilha. Pronto, já Tá? temos. Então, a gente começa daqui a 5 minutos, tá bom? Só mais 2 minutos. 10:05. Eu só vou pegar Pronto, a gente começa daqui a 5 minutos. Fica aí online, tá? Bonitinho. Ah, Funcionou, Pri, ou não? Funcionou? Tá bom. A gente vai começar. Espera um pouquinho, dá só um minuto que eu já dou start aí para vocês. Aqui 1 minuto, tá? Você falou 10:05? Só pegar uma água. 10:05. Tá frio, né, Pri? Aqui em São Paulo. Vou morrer de frio. Aqui, Nossa. ó. A outra, a Crista tava toda em manguinha de verão. Tava 22 falando, tá o maior calor aqui em Lins. Bom, mas em compensação, inverno lá, né? Não, nem Enfim. brinca, meu. No verão Muito de louco. 22 também, vou te contar. Bom, Vamos lá, Gil? então vamos. Então, bom dia de novo a todos. Um prazer enorme estarmos aqui. Estou falando em meu nome, em nome da Suzete Venturelli e de todo o grupo aí que está aqui organizando esse encontro. Prazer enorme, agradecer a todos pela presença nesses dias que têm sido bastante intensos. E agora nós vamos passar para a primeira mesa redonda do dia, né? Que é Teoria, História e Crítica da Arte. Eu queria agradecer as pessoas queridas, a Ana Avelar, que inicia, né, amanhã a mesa, a Daniela Bosso, a Nara Cristina Santos, queridas também todas, e pela nossa coordenadora querida da mesa, Priscila Arantes aí. Então, bem-vindos a todos, obrigado, um prazer enorme estar aqui. Vamos lá. É com você, Bom, Pri. Gilberto e Você está sem Suzete, som, Pri, você está sem primeiro... som. Às 3 de terça-feira passada. Não, estou com som, sim. Ela tá com som, Gil. Com som, Gil. Bom, primeiro, bom dia a todos, todas, todes. Queria agradecer demais, mais uma vez, Gilberto e Suzete, pela organização desse evento incrível, né? Que é o 4º dia, né? Com mesas muito instigantes e mesas com discussões muito contemporâneas, atuais. É um prazer poder estar aqui com as colegas, amigas, queridas, né, nessa mesa de teoria, história e crítica de arte. A gente vai começar com a Ana Avelar, que eu vou apresentar. A gente vai ter 15 minutos para cada fala, para ter tempo, né, para abrir também para um debate, né? Eu acho que o que atravessa aqui todas as palestrantes do dia é a atuação no campo da teoria, da história da arte, no campo da curadoria, né, que é um campo aí de trabalho de todas nós,
um campo importante aí para articulação de discursos e de pensamentos, né? Então, a gente vai começar com a Ana. A Ana é professora de Teoria Crítica e História da Arte no Departamento de Artes Visuais da UNB, doutora pela ECA USP, curadora crítica com foco em arte contemporânea, né? E a Ana vem fazendo um trabalho muito incrível, né, na Academia de Curadoria, né? Que acredito que ela vai estar mostrando aqui para a gente. Então, Ana, querida, está com você. 15 minutos aí para a sua linda fala. Obrigada aí pela sua presença. Obrigada, Priscila. Eu vou compartilhar, mas eu preciso fazer um agradecimento enorme para todos vocês, porque eu tive um problema na quarta e vocês facilmente me readequaram, a Priscila aceitou, as minhas colegas, o Gilberto e a Suzete me ajudaram, então, assim, realmente é uma maravilha a gente poder trabalhar desse jeito, todo mundo cooperando sempre, né, e fazendo o melhor. Deixa eu só apertar aqui a minha compartilhar tela e ver se já apareceu a minha apresentação. Tá disponível para vocês? Vocês já estão vendo? Então, eu vou colocar aqui em tela cheia. Pronto, entrou. Então, o meu agradecimento vai para todas dessa mesa, para a Priscila, para as minhas colegas de mesa, que são pessoas que estão há muito mais tempo estudando arte e tecnologia, artes digitais, curadoria no digital, né? E para o Gilberto e para a Suzete, que são teóricos nessa área como artistas também, desde sempre, pioneiros, né? Então, eu estou aqui nessa condição, tá, gente? De alguém que chega faz pouco tempo para fazer uma investigação. E vou tentar contribuir na medida do possível, vocês também fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta ou indicação, né? E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse assunto, né, que eu estou chamando de curadoria situada a partir de exposições online. Vocês veem aqui, né, uma série de exposições que eu realizei nos últimos anos, enquanto eu ainda não havia me dado conta, né, de que o tipo de curadoria que eu fazia como teórica da história e da crítica de arte, como disse a Priscila, era uma curadoria situada, porque é uma curadoria muito adaptável aos espaços que são apresentados, né? Isso foi antes mesmo de eu conhecer esse espaço que a Priscila, por exemplo, já atua, no qual ela já atua tão bem há um tempo, né? Que é o espaço online para as exposições. Então, aqui são as exposições presenciais, né? Que eu tive a oportunidade de curar, mas sempre com muita adaptação, né? Então, eu vou ler alguns trechos para não consumir muito do nosso tempo e a gente vai conversando assim, né? A ideia de uma curadoria situada se baseia no termo saberes situados, cunhado pela teórica feminista Donna Haraway, como sabemos, né? E, grosso modo, a Haraway vai defender a inexistência de uma observação incondicional, dado que todo o processo de aquisição para ela, da aquisição de conhecimento, acontece a partir de um aparelho de produção corporal, nas palavras dela, né? Recentemente, a curadora eslovena Zdenka Badovinac propôs essa aproximação entre as ideias da Haraway e a curadoria, entendendo que nenhuma curadoria é, entre aspas, objetiva, entre aspas, imparcial ou neutra. Sendo assim, toda curadoria, entendida como um lugar de produção de conhecimento, está imbuída necessariamente das condições que a cercam. Diante disso, uma curadoria que se pretender situada deve levar em conta onde ela está localizada e quem a produz, para realizar um trabalho autocrítico de realização de exposições. Nenhuma exposição é a mesma em lugares ou espaços distintos. Curadorias que ocorrem na web, como qualquer outras, estão sujeitas ao lugar no qual se dão. O olhar, entre aspas, que as produz, portanto, é tão parcial quanto qualquer outro. Assim, partimos do princípio de que é necessário assumir criticamente essa parcialidade intrínseca ao próprio processo curatorial.
Hoje eu gostaria, então, de discutir essa ideia, na qual eu estou trabalhando muito recentemente, é a primeira vez que eu apresento essa ideia num colóquio, né? E vou trazer ainda alguns estudos de caso realizados pelo meu grupo de pesquisa Academia de Curadoria. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar, né, a Zdenka Badovinac, que começa a pensar no processo curatorial como uma realidade situada durante o início da pandemia, em relação ao isolamento social. Então, ela começa a pensar sobre isso, a escrever esse livrinho, né, durante o isolamento social. No entanto, quando o livro é publicado, agora em 22, ela se depara com a invasão da Ucrânia pela Rússia e ela, obviamente, está localizada no leste europeu, né? Como uma cidadã do leste europeu, ela vai refletir sobre as guerras culturais nas quais forças progressivas e forças reacionárias se enfrentam, defendendo a defesa da igualdade versus a manutenção dos lugares de poder tradicionais. Então, aí vocês imaginam como é que ela vai pensar, né, a ideia de uma curadoria situada. Priscila, se eu estiver chegando perto do final, você me dá um toque, tá? Eu tenho duas possibilidades de parar. Segundo a curadora, né, essa curadora do leste europeu, todos desejamos uma mudança imediata, e é imprescindível sabermos que vozes enunciam essa mudança, mas principalmente notar que essas vozes são situadas, e daí nas palavras dela, cada uma com seu corpo e espaço, formada por meio de diálogo entre diferentes comunidades e em reação e resistência a discursos dominantes. Segundo Badovinac, a voz é um meio que transmite sentido, ao mesmo tempo que é algo inteiramente físico. E aí ela vai dizer, a voz serve não apenas como uma metáfora de nossa presença única na vida sociopolítica, mas ainda como uma metáfora da participação e da interdependência dentro das práticas curatoriais e institucionais. Como a voz, curadorias também possuem um poder performativo, pois criam efeitos em tempo real. Isso é uma breve apresentação dessas primeiras ideias, né, dessa curadora muito interessante, que está começando a pensar essa noção de uma curadoria situada. E o que isso tem a ver, né, com algumas das ideias dessa teórica já muito estabelecida, a Donna Haraway, muito citada nos estudos da nossa área e também nos estudos a partir de uma ótica feminista, né? A Haraway, como a gente sabe, né, vai argumentar que o pronome utilizado pelo discurso científico, o nós, que em português a gente chama de plural majestático, né, e que designa autoridade expressiva e generalidade, mascara o corpo do sujeito que enuncia. Em outras palavras, a universalidade desse nós científico pressupõe uma igualdade entre todos e uma visão geral, universal, que apaga as diferenças. Para Haraway, toda visão é corporificada. Assim, apenas a perspectiva que se admite parcial promete uma visão de fato objetiva. No caso em questão, para Donna Haraway, que seria o feminismo como ponto de vista científico e abordagem, a objetividade diria respeito diretamente à localização limitada e ao conhecimento situado, e não à cisão entre sujeito e objeto. Nas palavras dela, permite que nos tornemos responsáveis por aquilo que aprendemos a ver. Ela vai dizer ainda, que me parece muito importante, estou defendendo políticas e epistemologias de localização, posicionamento e situação, onde a parcialidade e não a universalidade é a condição de ser ouvido para fazer reivindicações de conhecimento racional. Estou defendendo a visão de um corpo, sempre um corpo complexo, contraditório, estruturante e estruturado, versus a visão de cima. Na teoria literária, que é um lugar de onde eu venho, de uma outra vida que eu tive nas letras, né? Essa visão de cima é denominada a visão do narrador onisciente, aquele que possui a visão dos deuses, conhecendo a trama por completo e os personagens e sentimentos desses personagens. Esse narrador onisciente, ele pode ser neutro ou intruso, como as próprias denominações sugerem.
Esse ponto de vista aparentemente neutro, daquele que narra como se não envolvesse, como se não estivesse envolvido ou envolvida, é justamente o ponto de vista que a Haraway critica. Para ela, os conhecimentos situados dizem respeito a comunidades e não a indivíduos. E aí, nas palavras da Haraway, a única maneira de encontrar uma visão mais ampla é estar em algum lugar em particular. Assim, todo conhecimento científico é necessariamente condicional, sendo que a noção de conhecimento situado leva em consideração o lugar e o contexto daquele que pesquisa, daquela que pesquisa, para a compreensão do próprio processo de pesquisa. Toda aquisição de conhecimento necessariamente se dá a partir de, como ela diz, aparatos de produção corporal dinâmicos. Para começar a pensar a curadoria situada, né, me ocorreu trazer um exemplo que foi muito veiculado pela mídia, alguns anos atrás, que é o exemplo justamente do Queer Museum, né? Então, se a gente for pensar numa prática curatorial como uma prática situada, a gente vai lembrar, né, que exposições acontecem em determinados lugares, são idealizadas e produzidas por determinadas pessoas, com visões e modo de fazer curadoria especificamente localizados. Não estou dizendo nada de extraordinário, né? Nesse sentido, a gente podia levar em conta como as mesmas exposições acontecem de formas diferentes em diferentes lugares, como precisam se adaptar a diferentes realidades e como são lidas por diferentes públicos a partir de distintas bagagens culturais. Eu quero defender que as mesmas exposições nunca são as mesmas em diferentes lugares. Como exemplo, a gente pode se lembrar da polêmica exposição Queer Museum, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que foi inicialmente montada no Santander Cultural de Porto Alegre em 2017. Essa exposição, né, foi rodeada de muita controvérsia, acusada de blasfêmia contra símbolos religiosos, apologia à pedofilia, e foi encerrada antes do prazo de finalização. Segundo um artigo do El País, na época, né, nas redes, as mensagens e vídeos mais compartilhados pelos críticos e movimentos religiosos mostravam a pintura de um Jesus Cristo com vários braços, que é isso que eu mostrei para vocês, a obra Cruzando Jesus Cristo, Deusa Shiva, do Fernando Baril, e imagens de crianças com as inscrições Criança Viada Travestida Lambada e Criança Viada Deusa das Águas, da artista Bia Leite, que, aliás, é uma artista que estudou na UNB, né? As manifestações foram lideradas principalmente pelo Movimento Brasil Livre, MBL, que pediu o encerramento da exposição e pregou ainda um boicote ao Banco Santander. O prefeito de Porto Alegre, na época, o Nelson Marquesan, do PSDB, também se manifestou contra a mostra, dizendo que ela exibia imagens de zoofilia e pedofilia. Após esse episódio evidente de censura, em 2018, a mostra circulou para o Rio de Janeiro, apoiada por uma campanha de financiamento coletivo que foi idealizada pelo diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage na época, o Fábio Schwartzwald. Houve uma venda de obras doadas por 70 artistas e até mesmo um show do Caetano Veloso para levantar recursos, né, segundo os relatos da BBC News. Inicialmente, a mostra seria montada no Museu de Arte do Rio, no Mar, mas ela foi vetada pelo prefeito do Rio, mais uma figura política aí, né? O Marcelo Crivella, que gravou um vídeo afirmando que os planos de levar a exposição para o mar não iriam adiante. Parece até trocadilho, né? Em outras palavras, essa exposição serviu de bode expiatório para o movimento Brasil Livre, o MBL, um grupo, como vocês sabem, organizado de extrema-direita, fazer a sua fama como defensor dos valores morais no país, cujo argumento foi absorvido pela instituição cultural mantida pelo Banco Santander. E serviu também como exemplo de manutenção dos valores da autonomia do ambiente artístico ao ser defendida publicamente pela Escola do Parque Lage e apoiada numa estratégia de crowdfunding público, né? Ou seja, as pessoas se organizaram, pagaram para ter essa exposição. Assim, a exposição que aconteceu no Santander de Porto Alegre não foi a mesma que se apresentou aos públicos cariocas. Distinções situadas orientaram a interpretação da mostra nesses diferentes locais e serviram para pontos de vista diametralmente opostos. Muito bem. Então, no que nos concerne, né, as exposições online.
Retornemos um pouco à situação pandêmica, né? Quando a Badovinac começava a pensar a prática curatorial situada lá no isolamento social, né? A nossa experiência de isolamento social nos demonstrou como a vida digital foi imposta pela pandemia, né? E como isso gerou redes online que extrapolaram o sistema artístico como nós o conhecíamos, né? Houve uma promoção de artistas que não estavam inseridos no sistema tradicional, de obras que nós não conhecíamos, né? Nós aqui, pessoas que frequentam, né, o meio das artes, que estão antenadas, né? E também houve uma série de exposições em formatos virtuais, os mais variados formatos, incentivando outras formas de recepção e comércio de arte, né? A professora Maria Amélia Bulhões, que lançou um livro recentemente chamado Desafios Arte e Internet no Brasil, que ela escreveu durante a pandemia, justamente, né? Vai dizer que a experiência digital impacta profundamente o sistema de arte, que é o assunto que ela discute desde sempre, né? Nos Faz estudos 2 minutos, Ana, tá? da Só para joia. você saber. E ela está particularmente interessada como esse sistema se expande com a presença da internet. Eu vou pular alguns trechos para vocês poderem ver, inclusive as imagens que eu gostaria de mostrar, né? Mas a Maria Amélia nos inspira muito a pensar essa situação recente, né? Da percepção de como a internet afeta o nosso sistema. Então, a gente deve concordar que no Brasil a pandemia ocasionou inúmeros impactos às práticas expositivas e que nem sempre esses impactos foram negativos, né? Museus e centros de arte desenvolveram projetos emergenciais pelas redes sociais. E aí a gente viu inúmeros viewing rooms, né? Adesões às NFTs, e agora a atual ênfase no hibridismo presencial digital, né? Na minha opinião, atualizou digitalmente nossos espaços de arte impulsionou o interesse do circuito artístico pelas artes digitais, que não era tão evidente antes disso, né? Eu indico ainda, né, a leitura de um teórico e artista, Sean Lowery, que escreveu sobre curadoria online antes da pandemia, né, lá por 2018, 2017, né, e que vai fazer muitas anotações interessantes antes do que a gente viveu, né, na realidade do nosso meio, na mudança do nosso meio local. Então, não apenas as artes nato-digitais vão lograr esse alcance presencialmente impensável por meio das redes sociais, mas também obras de caráter material foram postadas e repostadas, compartilhadas, tagueadas, ao serem disponibilizadas pelos artistas e pela digitalização dos museus, que ocorreu rapidamente, né? A gente sabe que um dos exemplos mais exitosos que serviram de modelo para o que os museus brasileiros fizeram rapidamente, né, foi o exemplo do projeto Rix Studio, do Rix Museum, que realizou uma digitalização total em 2013, disponibilizou em alta resolução esses materiais para serem trabalhados por artistas que concorreriam a prêmios, né? Dentro dessa perspectiva, né, o meu grupo de pesquisa propôs o projeto Arte Mídia Museu, que eu acho que agora quase todo mundo já conhece, que é um projeto que vai fazer uma coleção, ou que está realizando uma coleção de artes digitais para o Museu Nacional da República, estabelecido em Brasília, e que esse projeto de formação de coleção é, na verdade, um projeto pedagógico-curatorial digital, baseado na ampliação e no aprofundamento das experiências realizadas durante o período de isolamento social. Então, aqui vocês têm a Vitória Cribe, que integrou a primeira mostra, né, do nosso projeto. Pode ser consultada ainda essa exposição no www.academiadecuradoria.com.br. Essa é a página da Gisele Beigelman, né? E esta é a página do Bruno Kowalski. Nós escolhemos sempre com o critério de 3 artistas, né, por exposição, um artista ou uma artista já pioneiro ou estabelecido na área, um artista ou uma artista em meados de carreira e um artista ou uma artista em começo de carreira, né? E a exposição que nós temos agora em cartaz
e que pode ser conferida no mesmo site, né, da academia, é a amostra Arquivo Indisponível, né? E vocês vão notar, ao pesquisar, que essa amostra já evoluiu muito em termos expográficos, pensando mesmo como que é esse espaço digital no digital, né, no online, e trazendo aí, eu só vou enumerar aqui, né, quais são as discussões que a gente desenvolve hoje e que estavam, por exemplo, na fala da Crista agora, há 2 minutos atrás, há 3 minutos atrás, né, e que estão nos movendo como grupo de pesquisa, né? Dado que, como curadores e curadoras, nós devemos mediar, né, a revisão das obras e projetar o cenário expográfico para que essa experiência aconteça, bem como elaborar uma narrativa, nós estamos muito interessadas, né, pelo cenário artístico brasileiro, do experimentalismo ao debate do acesso e usos políticos das novas tecnologias, passando pelas noções de gambiarra e cultura hacker. Quando a gente pensa nos desafios da curadoria a partir dos meios digitais, temas como a obsolescência, a conservação, os arquivamentos, a dimensão pública, o letramento digital são temas incontornáveis. É por essa razão que o projeto Arte Mídia Museu, né, se estabeleceu, conta com apoio da FAP-DF, né, e está ainda sendo desenvolvido no espaço do Museu Nacional, sendo que numa segunda etapa, que vai ocorrer, se tudo der certo, em dezembro, nós teremos a finalização do projeto com uma exposição híbrida, na qual tanto a coleção de arte e tecnologia do Museu Nacional, que é uma coleção muito representativa, porque foi formada no ambiente... Estou fechando. Brasiliense de estudos e discussões da arte e tecnologia, vai fazer encontrar a coleção Arte, Mídia, Museu, que é uma coleção especialmente de artes digitais. Então, a ideia é que vocês possam participar, ou penetrar, ou visitar a exposição, e que, quando de fato ela ocorra em termos presenciais, que vocês possam também estar no museu conosco para notar, né, e para discutir como que uma coleção de artes digitais pode desafiar o acervo estabelecido de um museu. Muito obrigada, Priscila. Obrigada, Ana, muito boa a sua fala, muito linda, muito bom aí o trabalho de vocês, né, no grupo à frente aí da Academia de Curadoria. Eu vou passar já para a Daniela, né, para a gente ter tempo aí depois para todas falarem. Vou fazer aí apresentação. Dani, Tiago, se você puder colocar a apresentação da Daniela, vou fazer aqui a apresentação da Dani. Daniela, ok. Daniela é pós-doutora. Obrigada, Daniela, pela sua presença mais uma vez nessa mesa. Muito bom poder estar aqui com você, né, nesse trabalho conjunto. Daniela é uma amiga de longa data, mas também trabalhamos muito juntas. Tenho muito prazer e alegria de ter você aqui nessa mesa. Eu vou fazer uma breve apresentação e para que você possa aí começar. Daniela é pós-doutora em artes visuais, é curadora crítica, é docente e dirigente cultural. Ela organizou mais de 500 eventos artísticos ao longo da sua carreira, como simpósios, exposições, festivais, prêmios, documentação de acervo. A sua atuação é voltada à pesquisa em artes visuais e à criação e articulação de curadorias e projetos para arte e cultura contemporânea, e ela atua atualmente como colaboradora do Canal Contemporâneo, um espaço super importante também para a memória da produção artística, né? E com a revista Select. Então, Daniela, passo a palavra para você, né? Você terá 15 minutos aí para a sua apresentação. Olá, Priscila. Olá, Gilberto.
Suzete Venturelli, agradecendo o convite de participação. E olá a todos, bom dia. Eu vou tentar me ater aos 15 minutos, mas talvez eu chegue aos 20. Mas não se preocupem, que eu estou com o celular ligado aqui, né? E, se for preciso, eu posso pular algumas partes sem prejudicar a fala, tá certo? Metacorpus, Corpo e Subjetividades Militantes do século XXI, é uma pesquisa que se iniciou um pouco antes do período da pandemia, onde eu fui fazer o meu pós-doutorado na Unesp. Mas o nome Metacorpus, na verdade, ele surge a partir de uma exposição que eu organizei há muitos anos atrás no Paço das Artes, eu diria que 2002, 2003, mais precisamente, onde eu trabalhava com a questão do corpo nas artes visuais, corpo abordado pelo artista de uma maneira subjetiva. Quando eu pensei que eu tivesse acabado com esse tema, que o corpo já não me importava mais, eu fui tentar desenvolver um outro assunto, né, que seriam essas subjetividades militantes no século XXI, e percebi, de novo, que o corpo estava implicado. Então, na verdade, agora, o Metacorpus passa a ser uma pesquisa mais ampla, né, de praticamente 20 anos, né, que englobou muitos artistas, mas eu vou falar mais dos artistas do século XXI. A metodologia que eu utilizo é uma metodologia híbrida mista, né? Na verdade, é um misto de viagens pelas grandes exposições internacionais, né? Com as exposições que a gente vê aqui em São Paulo, que a gente vê aqui no Brasil, e com a bibliografia sempre se atualizando, né? Então, esse mix de teoria, de curadoria, é que vai formar esse corpo, digamos assim, de reflexões do que eu vou trabalhar. E a metodologia sempre parte também de uma curadoria, né? Ou da ideia de uma curadoria, porque às vezes a curadoria pode acontecer ou não. Dali, dessas pesquisas, a gente retira algumas conclusões, né, de como a arte contemporânea opera. Primeiro, essa ideia da alta tecnologia versus a inserção, né, a inclusão de culturas que ainda estão em estágios primitivos no sistema, em relação ao sistema das artes. Então, por exemplo, a gente tem a Documenta de Kassel, né, com a curadoria do grupo Juan Grupa, que realmente privilegiou o processo e não o objeto fenomenológico finalizado. Com essa coisa de você finalizar processos, a mostra vira um grande laboratório, aludindo até, nós podemos dizer, a uma das primeiras documentas de Kassel, que foi realizada pelo curador Howard Seaman, né? Onde realmente a experiência laboratorial se dava no espaço expositivo dos artistas, em contato com o público. Nós tivemos uma participação também parecida com essa, no projeto Ocupação no Paço das Artes, em 2004, onde a gente trabalhou com os artistas, mostrando seu trabalho no espaço expositivo e sem obras acabadas. Existe a sincronicidade com o sistema da arte, cumplicidade entre artista e galerista, artista e curador, e muitas vezes os artistas também fazem curadoria. A ênfase na arte contemporânea é no trabalho colaborativo e coletivo e na inserção do artista, da produção artística no sistema das artes. Tá? A arte, na verdade, ela acaba se tornando um grande sistema, né, que traduz uma reprodução simbólica do mundo a partir de experimentações, mas agora você tem uma multiplicidade de pontos de vista em convívio com uma grande fronteira entre arte e o seu pano de fundo social e cultural. Eu diria que, a partir de 2006, na verdade, essa fronteira com o pano de fundo social e cultural, ela se intensificou, porque, na verdade, essa fronteira vem acontecendo desde o aparecimento do multiculturalismo no final dos anos 80, mas ela se intensifica, na minha opinião, a partir do ano de 2006, 2007. Então, você tem aí uma experimentação e uma inovação onde se valoriza
essa experimentação a partir da busca de ideias novas, né? Então, os artistas vão desafiando convenções, exploram novas técnicas e conceitos e vão combinando diferentes estilos de mídia, pintura, escultura, desenho, e incorporam a cultura popular em convívio com a tecnologia. Aqui eu estou mostrando um visorama do André Parente, que é uma obra desenvolvida nas pesquisas teóricas e artísticas dele, né? É um dispositivo de interatividade, porque a gente chama de transcinemas. Ele faz instalações onde o público pode, através desse binóculo, mover a imagem de várias formas, né? E trabalhar dentro do roteiro proposto, mas também criar um outro roteiro, né? Os temas e conceitos que a gente está trabalhando, então, são muito amplos, tá certo? E relevantes para o mundo atual. Então, essas questões sociais, políticas e culturais, ambientais e identitárias, são os artistas desafiando os pontos de vista dominantes e que vão promover uma forte reflexão crítica. Então, os principais temas que a minha pesquisa elencou, porque a amplitude é enorme, né? Eu resolvi fazer um recorte. Os principais temas que eu recorto, já em 2018, são as questões ambientais, raça e gênero, os embates do artista com as tecnologias e a arte pública, né? Aqui um exemplo de uma performance, arte pública, do artista baiano Caetano Dias, que vai fazer essa performance no Rio Doce, lá em Minas Gerais, quando acontece aquela tragédia da Vale. Então, você não sabe aonde estão as pedras e aonde está o corpo do artista. O corpo do artista, vocês podem ver com um pouco mais de atenção, que está do nosso lado esquerdo, né, na imagem da esquerda, aonde ele performa como se ele fosse a pedra, né? A gente vê nas grandes mostras, como a Bienal de São Paulo, a 34ª, por exemplo, artistas como a Ximena Garrido Laco, trazendo como é que se diz, vegetações para dentro do espaço expositivo, e essas vegetações vão atender às questões da discussão ambiental, né? Porque essas vegetações precisam ser tratadas, né, dentro do espaço expositivo para que elas continuem vivas, né? Aqui, questões de raça, né? No trabalho do Paulo Nazaré, a gente tem duas fotos dos pés, né, do próprio artista, a partir de uma peregrinação que ele fez por vários lugares do mundo. Então, ele fotografou os pés, como ficaram, enfim, mas é um artista que trabalha muito com essas questões de raça e gênero, né? Outra artista que traz, né, a questão da cultura afrodescendente, né, para o panorama das artes é a Rosana Paulino. Eu diria que ela é uma grande pioneira, porque ela começa a trabalhar com as questões afrodescendentes muito antes do que nós chamamos hoje de pauta afirmativa, né? Da pauta afirmativa entrar em pauta, né, propriamente. Então, eu diria que ela é uma das grandes pioneiras desse tipo de obra no Brasil, né? E aqui o Ayrson Heráclito, que é um artista baiano também, que desenvolve uma pesquisa não só imagética, mas também teórica a respeito da cultura afrodescendente, e tem uma série de performances. Essa é uma delas onde ele utilizou grãos de milho, ele também utiliza muito pipocas, enfim, é um trabalho muito chamativo, é um trabalho que nos coloca, muitas vezes, muito junto do artista durante as performances, e muito, muito forte como trabalho. Ele vai trabalhar também com ervas medicinais e por aí afora. Aqui a gente tem a inclusão, então, definitivamente, do povo indígena, ultrapassando, então, essas questões de raça, né? Na obra do Jaider Esbel, foi também incluída na 34ª Bienal, junto com vários outros indígenas, e eu diria que essa é uma das grandes questões do momento, em parceria, em dupla com a questão afrodescendente. E aqui a gente tem decididamente uma questão de gênero na obra do grupo Swinguerra, que é um dos grupos, ao meu ver, mais importantes, né? Assim, é uma dupla de artistas, mas que trabalha com vários artistas da periferia do Recife, trazendo
questão queer à tona, né? E desenvolvendo um trabalho de cinematografia muito importante. Tem uma série de filmes do Swing Guerra, e aí a gente pode notar que, para além do vídeo, existe uma cinematografia longa. Aqui um exemplo do trabalho de arte pública, realizada ainda entre os anos 2010 e 2015, um trabalho de curadoria do Nelson Brissac, em que ele vai convidar o artista José Rezende para fazer um trabalho no espaço público. Ele acha um espaço público abandonado na Moca, que é uma antiga estação ferroviária, e pede para o José Rezende realizar um trabalho. José Rezende suspende 2 vagões e realiza um trabalho com um simples gesto de suspensão desses vagões, um trabalho que ocupa o espaço numa escala pública bastante visível, bastante intensa. Então, o que a gente precisa dizer é da grande diferença entre a arte moderna e a contemporânea, né? A arte moderna, do ponto de vista da história, ela começa com a Revolução Industrial. E, do ponto de vista da história, ela vai iniciar após a Segunda Guerra, após 1945. Só que eu acho que, do ponto de vista da arte, nós temos vários modernismos e nós temos várias passagens, né? Então, por exemplo, eu entendo a arte contemporânea a partir de 1970 até 2023, porque em 70 entra a tecnologia no uso da arte e muda a matéria-prima do artista radicalmente. Então, no valor artístico, você tem a obra em si, que é o que conta, e tudo que é exterior a ela se agrega ao valor da obra. E no contemporâneo, você tem o valor artístico na conexão, no discurso, na ação e na situação. A ênfase não vai recair necessariamente sobre esse objeto fenomenológico, mas numa força midiática que vai realizar a comunicação entre a obra e o espectador. Aqui, a gente tem essa obra do Daniel Lima e do coletivo Frente 3 de Fevereiro, que foi convidado para participar da 35ª Bienal de São Paulo, essa obra chamada Onde Estão os Negros. Vejam o caráter midiático acentuado dessa obra, com essa faixa Onde Estão os Negros, que é uma faixa tão grande que ela é altamente visível, por exemplo, para a televisão. Então, como é que eles acionam essa faixa? Na hora que o jogo de futebol, que o zagueiro está na frente e vai fazer um gol, a torcida vai se levantar e vai levantar a faixa junto. Isso vai aparecer na mídia televisiva, com certeza. Então, Onde Estão os Negros? Um trabalho muito forte e que ainda não percorreu o Brasil todo. Então, agora a gente vai começar a falar mais um pouco das grandes mostras internacionais. Eu peguei algumas obras de algumas documentas, poucas para não ultrapassar o tempo, e vou abrir mão de passar o vídeo para vocês, de dar a experiência em função do tempo, para vocês poderem ter a noção de tudo. Então, essa obra ela é realizada a partir da distribuição ao público na própria estação de trem que a gente está vendo, a Alterbahnhof, aqui na cidade de Kassel, onde os artistas vão convidar o público para uma caminhada leve e vão conclamar ele a interagir com a obra. Então, de saída, eles propõem uma forma não tradicional de acionamento da percepção. Quando eles dão o par de fones de ouvido e o iPod para os participantes, e os participantes colocam o fone de ouvido, eles escutam a voz da Cardiff, né, que vai fazendo as primeiras orientações do percurso. Então, ao som da voz dela, se vai andar dentro da estação e o iPod vai emitir imagens ao mesmo tempo em que o áudio dispara distintas sonoridades que vão mesclando os sons. O som que se ouve é um chamado, né? Enfim, então, essa conexão e desconexão, vocês estão vendo na foto que o que aparece dentro do iPod está na estação de trem. Então, você tem o presente aqui, mas quando o vídeo começa a rodar, você tem uma visão do passado, tá certo? Então, Dani, só para te avisar, já deu os 15 minutos, tá? Ok. Pode mais um pouquinho, mas só para te avisar. Vou concluir. Então, de alguma forma, ela retoma a questão do passado de guerra da cidade de Kassel, tá certo? E faz toda uma crítica à Segunda Guerra com esse trabalho. Outra proposta na curadoria de
Cássio é a proposta de percurso, né? Onde você vai até o lugar da obra a partir de um parque, a partir de caminhadas, né? Tem que dizer que essa documenta de Cássio, que foi a 13ª, ela ocupou todo o parque, mas ela também ocupou hotéis, cinemas, restaurantes, enfim, hospitais da cidade. Então, aqui a gente vê uma obra do Pierre Huyghe, onde você vê um cachorro pintado com a pata cor-de-rosa, onde você vê uma instalação com materiais de pedras e lajotas, etc., e plantas ilícitas embaixo à direita. Então, esse é o trabalho do Pierre Huyghe, que vai revolver os espaços, né? Aí mostrando todo tipo de trabalho dele. Eu vou soltar só o som desse trabalho, enquanto eu falo. Esse trabalho fala de um passarinho que pergunta para um homem o que ele tem, né? Estava na última Bienal de Veneza. Então, e ele vai contando, aos poucos, que ele matou os 2 filhos dele e matou a mulher e depois se matou. É uma história muito bonita, mas também bastante triste, né? E eu diria que a Bienal de Veneza vem muito focada em questões de vida, em questões existenciais, em questões surrealistas propriamente ditas, né? Outra obra muito interessante da última Bienal de Veneza, 2022, é a obra do pavilhão da Finlândia, da Dinamarca, né? Aonde você vai encontrar todo um conto com centauros, mas os personagens, no fim, eles acabam morrendo, né? Para falar de novo da participação do espectador na obra, essa obra do Elliot Sica, que está em Inhotim, né? Com todas as obras que vão aludindo à questão do corpo. E, para terminar, uma das obras também mais lindas da Bienal de Veneza, que é um trabalho do Francis Alès, aonde ele viajou por todo o mundo, tá certo? E filmou brincadeiras de crianças. Então, aqui são brincadeiras de crianças em situação muito vulnerável, como vocês vão poder perceber, num espaço também muito delicado, vulnerável também, né? Um solo áspero, né? Onde essas crianças andam num sol tórrido, descalças, mas a brincadeira permanece, né? E assim, então, eu concluo essa apresentação, agradecendo a participação, e então a gente fica assim com essa ideia da esperança, né, de olhar para as crianças no final. Daniela, super obrigada pela sua linda fala, pela possibilidade de compartilhar com a gente a sua pesquisa, né, essa trajetória tão linda. Obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a Nara, a querida Nara, né? A Nara fazer uma breve apresentação sua, Nara. A Nara é pós-doutora, fez pós-doutorado dela em artes visuais na UFRJ,
em 2013, doutora em artes visuais, pela UFRJ, pelo DCE de Paris 8, professora do DART, da Universidade de Santa Maria, atuando no PP de Arte, né, no programa de pós-graduação, pesquisadora em História, Teoria Crítica e Curadoria com ênfase em Arte, Ciência e Tecnologia, e coordena a área de artes do MACTU, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, Nara, muito bom também ter você aqui com a gente. A palavra está com você. Bom dia, Pri. Muito obrigada por me receber nessa mesa. Obrigada também, Gil, Suzete. Muito bom estar com vocês mais uma vez. E, sobretudo, né, compartilhar a mesa com a Ana, que vamos nos ver agora em agosto também num evento aqui, né, Ana? E seguir aí a fala da Daniela, com esse vídeo lindo que ela apresentou, que eu também vi lá, muito impactante na Bienal de Veneza de 22. Bom, eu separei para esse evento e para essa apresentação algumas questões bem pontuais. Vou falar, não vou ler, sobre a nossa história aqui na Universidade Federal de Santa Maria, do Laboratório de Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais, que completa 18 anos. Então, compartilhar um pouco dessa trajetória como uma contribuição, né, para esse campo da arte, ciência e tecnologia. Nós temos um grupo de pesquisa, que é o Arte e Tecnologia, do CNPq desde 2005 também, o próprio laboratório, integramos o PPG Arte, né, o museu, que está no mezanino do planetário da UFSM, e que está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, e também ao CapsPrint da universidade, e, enfim, à própria UFSM. Então, o laboratório ele surge em 2005 como uma demanda de ensino, de pesquisa e de extensão, vinculado, na época, a um curso de especialização, a gente não tinha mestrado, e ele atende, então, bolsistas, né, de graduação no princípio de especialização. É um laboratório que parte das questões históricas para pensar, isso depois do doutorado que eu tinha defendido lá em 2004, questões em torno da produção de arte e tecnologia no Rio Grande do Sul. Então, os primeiros projetos que a gente vai desenvolver, eles são projetos da nossa região, embora eu tenha feito, né, no trabalho de pesquisa da época, um levantamento nacional, também com aportes internacionais, mas a intenção naquele momento inicial era de trabalhar com essas produções mais do nosso entorno, né, do Rio Grande do Sul. Na sequência, a gente começou também com o próprio grupo de pesquisa, além de agregar todos os bolsistas, perceber que nós poderíamos expandir um pouco toda essa produção para um diálogo, né, nacional com os eventos que começaram, então, como o Simpósio de Arte Contemporânea, a fazer parte da produção do laboratório. E, junto desses eventos, também exposições de artistas do Rio Grande do Sul, mas também nacionais, alguns internacionais, fazendo mais ou menos algo que a Ana já comentou antes, né? Usando pessoas, se utilizando, né, de produções de pessoas que tinham uma carreira já mais solidificada, uma emergente, pessoas também emergentes, né, artistas emergentes, e que pudesse, né, no mesmo espaço, compartilhar essas produções. Então, foi um processo que tem início junto com o simpósio, ali em 2005, e que vai, né, a cada ano, sendo, digamos assim, ampliado, né, mas sempre um trabalho conjunto dentro do laboratório e do grupo de pesquisa, comigo, outras colegas, e com todos os estudantes, né, na época ali, graduandos e especialistas. O laboratório, então, tem hoje como coordenadora eu, desde aquela época, mas tem também um vice-coordenador, que é o Fernando Codevilla, que fez o mestrado ali com a gente no PPG Arte já a partir de 2007, fez o doutorado com a Rua em São Paulo, e que é professor, meu colega no departamento, professor da pós-graduação, e que assumiu no ano passado a parte de poéticas visuais. Então, temos no laboratório alguém com HTC e PV nessa coordenação. E aqui a equipe desse ano do laboratório, que são estudantes de graduação, mestrado, doutorado,
estamos com uma equipe de mais ou menos 30 pessoas. Durante todos esses anos passaram muitos, a gente tem isso ali disponível no site, vou até colocar aqui no chat já para vocês acho que aqui eu coloquei do museu agora, mas depois segue do laboratório. E a ideia, né, do laboratório, desde o princípio e até hoje, é essa de congregar, a partir de projetos de pesquisa, ações também que possam se desenvolver como extensão. Então, nós trabalhamos a ideia de ensino, pesquisa e extensão de uma maneira bastante ajustada. Temos alguns dos estudantes também trabalhando com a inovação, mas buscamos sempre integrar, né, dentro dessa perspectiva de uma universidade pública, gratuita, federal, né, no interior do Rio Grande do Sul, fazendo uma espécie, né, de intercâmbios e também vinculações com outras instituições do Brasil e do exterior, pessoas que possam, né, colaborar com essa frente que é de pensar a arte como cultura, né, dentro do campo da cultura, mas como um caráter extensionista, né? Não é à toa, então, que desse trabalho a gente vai chegar, né, em outras possibilidades, né, durante esse período. Então, vou só comentar para vocês um pouquinho sobre essa trajetória, esse percurso reconhecido, né, essas atividades que são desenvolvidas, experienciadas e compartilhadas entre docentes, discentes, artistas, teóricos brasileiros e estrangeiros. A bibliografia é sempre uma bibliografia que busca atender às demandas específicas dos projetos. No caso, a gente vem trabalhando desde o Hans Belting até o Schanken, chegando, né, em autores mais específicos para pensar, por exemplo, a natureza e questões de sustentabilidade, como Emmanuel Cottia. Então, temos ali assim, um processo, digamos assim, de produção acadêmica bastante focado nos projetos específicos para cada mostra também. Dentro dessa trajetória, então, tivemos uma formação, né, de mestrandos, doutorandos, e sempre com um foco numa pesquisa que pudesse ser transdisciplinar, mesmo partindo da história, teoria e crítica da arte. Por que isso é importante? Porque a partir de 2010 que a gente vai, 2011 mais especificamente, vai criar uma rede de trabalho com uma pesquisadora da ciência, com pesquisadores da tecnologia, de outros campos do conhecimento que depois não seguiram conosco, mas que nos propiciaram e nos propiciam até hoje esse entendimento de que uma pesquisa no campo acadêmico, que é tão disciplinar, pode ser transdisciplinar. Então, tem uma colega, que é Maria Rosa Quitolina, da ciência, a colega Juliana Visotto, que é da tecnologia, e estamos trabalhando há 10 anos nesse projeto, que é o Museu Arte, Ciência e Tecnologia, que, enquanto projeto, se instituiu como espaço físico e reconhecido na universidade em 2021. Então, se a gente pensar numa trajetória de um laboratório de pesquisa, com projetos de ensino, pesquisa e extensão, que em 15 anos consegue propor um museu universitário dentro de uma instituição no interior do Brasil, né, no coração do Rio Grande, a gente pode se dar conta, né, que trabalhamos bastante, o que não foi nem um pouco fácil, uma situação muito diferente, né, Ana, por exemplo, da tua, que tem lá o Museu da República à disposição e tem outras problemáticas que são enfrentadas, né? As nossas problemáticas ainda foram anteriores para pensar e, pelo menos, conseguir, né, criar esse museu. Então, as fases do Labar, nesses 18 anos, elas são de 2005 a 2010, né, a afirmação de um campo de arte e tecnologia dentro da universidade, do início da pesquisa na pós-graduação, porque o mestrado começa em 2007, de 2011 a 2016, com o projeto do MACT, também tivemos uma visibilidade nacional maior com a ANPAP aqui, na época que eu fui presidente, e de 2017 a 2020, 2011 a 2016, também teve uma outra questão importante, que nós ganhamos na época um projeto nacional do CNPq Neuroarte, que nos permitiu fazer uma busca e uma visitação em museus da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. Isso deu uma abertura e um outro tipo de visão, realmente,
para aquilo que pode ser, né, um museu interativo, um museu imersivo, enfim, e um museu que integra transdisciplinarmente essas três áreas mesmo, arte, ciência e tecnologia. A partir de 2017 a 2023, nós tivemos já uma consolidação dessas questões de ensino, pesquisa e extensão, tivemos também o doutorado do PPG Arte, que esse processo todo é importante, porque são pesquisadores que se agregam, né, ao laboratório. Tivemos, sem dúvida, a inauguração do MACT, e aí, sim, uma ênfase maior, né, na museologia, que é o que a gente vem trabalhando nesses últimos anos, e, sobretudo, com o apoio, né, de uma doutoranda que vem tratando das questões de acervo, que é a Cristina Landerdal, acervo digital, e da mestranda Juliana Caleiro, que vem trabalhando também com as questões de museus universitários e propostas transdisciplinares. Então, para dar mais ou menos, né, um rápido histórico aí. Nesse período, né, nós desenvolvemos, então, também algumas referências históricas, eu só vou passar, históricas teóricas, né, para pensar história, teoria crítica e também curadoria, expografia. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco das nossas ações. Tá? Como eu não sabia se o site eu ia conseguir compartilhar através dele, eu fiz alguns prints aqui. Um é do simpósio, então, de arte contemporânea, que acontece já na 18ª edição, cada ano com uma temática. O festival, que é o Festival de Arte, Ciência e Tecnologia, que está agora na 10ª edição. A gente trocou de nome, né? Passou de Factors, que era Festival de Arte, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, para Facto, né? Pensando mais num acontecimento, numa ideia mais ou menos como CISEC, para se entender, digamos, como uma presença mesmo, né, no interior do Rio Grande do Sul. E aí toda a questão da produção científica, dissertações, livros, publicações, os nossos projetos, exposições e outros festivais que a gente tem, o Assimetria, que é um festival de cinema, o Fórum de Arte e Audiovisual e o próprio MACT. Também na página do Labar a gente pode encontrar, então, todo o nosso histórico e o link para toda a produção durante esses 18 anos. Dentro, por exemplo, né, do simpósio, já aqui com os títulos, as exposições também. E aí temos ali também os links para as nossas publicações. No PPG Arte, a gente tem uma editora que nos permite, então, né, fazer com as publicações através de e-book. Tem um conselho que é nacional, com integrantes internacionais também. E aí a gente tem todos os nossos catálogos, né? A gente não faz análise dos eventos, né, mas publica e-books com a participação de diferentes pesquisadores. Priscila também já integra um deles. Aqui alguns dos últimos que foram publicados. Esse da esquerda traz na capa uma obra da Suzete Venturelli, que esteve no último Facto também, de uma obra dela, que a Su gentilmente nos cedeu. E aqui tem as duas marcas, né, de dois catálogos, um anterior, só para dar uma comparada, né, do 7, não trouxe, mas para pensar também como a marca, ela foi elaborada nisso. Para fazer depois um link também com algumas questões de design, para pensar expografia e estratégias visuais, né, do laboratório, para atender um pouco essa discussão, né, de design, arte e tecnologia. Alguns dos projetos também, né, que foram desenvolvidos. Então, alguém me perguntou um dia, com tanta produção de extensão que vocês têm na universidade, como é que vocês fazem pesquisa? Eu disse, sim, a gente faz pesquisa, mas também tem uma equipe grande de trabalho, né, e de estudantes pesquisadores no mestrado e no doutorado. E aqui uma visão, então, do museu, que fica no mezanino do planetário da universidade. Priscila, eu tenho um tempinho? Devo ter, né? Tem mais 5 minutos, tem. Tá. Eu vou abrir daí um outro PPT só para mostrar o museu. Então, só para finalizar essa parte aqui, então, dos 3 grupos de pesquisa que
integram o museu, ao mesmo tempo, né, que nós produzimos para o museu nos dá um espaço para essa produção. Aqui uma visão da parte interna. Como é o mezanino do planetário, ele é uma meia-lua, a gente tem um espaço preto, que é esse das projeções, um espaço branco, que é para mais a interação das escolas. Contamos com bastante equipamentos. Aqui também, durante a pandemia, estivemos, né, vinculados ao Instagram, expondo por ali. Depois o Instagram se tornou companheiro, né, de exposição, dentro da fala da Ana. E aí ficam aqui, então, as nossas, como é os nossos contatos. Eu só vou parar de compartilhar aqui, só para compartilhar o outro, então, vi bem rapidinho, que é para mostrar o resultado do museu hoje. Estão vendo já? Sim. Então, esse é o espaço do museu. Aqui o material todo que a gente tem da inauguração, né? Plaquinha na parede, reitor, enfim, o que foi feito lá em 2021. Uma outra visão do espaço. Aqui também. E o que eu gostaria mesmo, né, de compartilhar com vocês são as nossas ações do marketing. Então, a gente tem, né, claro, um regulamento feito, um museu que foi pensado e se caracteriza, né, pelo espaço de pesquisa de programas de pós-graduação em artes visuais, ciências biológicas e também ciência da computação, e que o museu tem como missão promover e realizar exposições contemporâneas a partir de propostas curatoriais transdisciplinares em arte, ciência e tecnologia, por meio de divulgação, comunicação, divulgação, documentação, preservação e arquivamento, fundamentadas, então, em ensino, pesquisa, extensão e inovação, para pensar na formação, né, de um pensamento crítico sobre cultura, papel da universidade na produção local e global. A missão do marketing, né, consolidar-se nacional e internacionalmente como uma instituição museológica referencial na transdisciplinaridade da arte, ciência e tecnologia, de forma responsável e inclusiva, e alguns dos nossos valores. Então, isso tudo foi pensado em conjunto, né, pelas pesquisadoras, também pelas mestrandas e doutorandas, para a gente poder chegar, né, a esse final, digamos assim, de 18 anos, com uma proposta de museu, né, para a universidade. Aqui algumas das ações expositivas desde 2011, quando começou o projeto. E aí a figura da Ana Barros é de extrema importância para a gente, porque nós recebemos uma obra dela que fez parte, que é a primeira obra do acervo, que faz parte do acervo antes mesmo da gente ter um museu. Então, cada vez a gente tinha argumento maior, né, para, enfim, conseguir fazer alguma coisa e justificar a necessidade do espaço físico. E depois as exposições que foram sendo feitas, né, as obras também, elas foram já por alguns dos artistas doados, a gente já tem aí obra do Gil para Chegar, da Tânia Fraga, da Su, entre outros. Então, tem um pouco da sequência das nossas atividades de 2011 a 2022. Uma outra preocupação que a gente teve sempre no projeto também, é de trabalhar, né, com os termos de 2030 da ONU, da Agenda Sustentável, porque, afinal de contas, né, como não pensar em tratar de arte, ciência e tecnologia sem pensar em sustentabilidade, que é um dos temas que a gente vem tratando, vinculando, né, à natureza também. Era isso, termino aqui, então. Obrigada, Mara, querida, muito bom a importância dos museus universitários, né? Exatamente. E eu rapidamente, então, aqui vou para a minha apresentação, juro que eu vou tentar fazer em 15 minutos, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou dar conta aqui do meu tempo. Vocês estão vendo na tela? Sim. Tá. Antes de começar a falar, eu não vou ter tempo, né? Mas esse
esse projeto é um projeto específico de uma curadoria que está em cartaz agora no MAC USP. Deixa eu primeiro fazer uma apresentação minha antes, né? Eu sou professora aqui do PPG, né? E acho muito importante essa discussão, não só no campo da curadoria, no campo do design, né? E da arte, ciência e tecnologia. Além de professora aqui no PPG, eu sou diretora adjunta da Faculdade de Comunicação, Letras, Filosofia e Artes da PUC de São Paulo. Atuo lá no Departamento de Artes, né, da PUC, pós-doutora pela Unicamp, pela Penn State University, e atualmente sou pesquisadora, também colaboradora do MAC USP, integrando um projeto temático de pesquisa, né, junto com um grupo aí de pensadoras, acervos digitais e pesquisa, né, sou líder do grupo aqui de design, arte e memória, enfim. E eu venho atualmente, não vou ter tempo de falar aqui, vou falar lá no VIS, em Brasília, venho desenvolvendo um projeto mais amplo, que chama Ecologias da Memória e Estéticas da Memória no século XXI, onde ele atravessa pesquisas anteriores, como estética da interface e reescrituras, onde eu venho trabalhando, né, uma perspectiva sistêmica com o conceito de memória, né, memória da terra, memória humana e memória da máquina. Não vou ter tempo de trabalhar com essa questão aqui, mas pensando essas discussões do ponto de vista sistêmico, e, obviamente, pensando a memória como construção de territorialidades e discursos, né, também, né? Vou fazer aqui uma relação muito rápida, né, com questões anteriores, mas pensar o campo da curadoria como uma discussão de uma não neutralidade, mas como espaço de discurso e como tal, como uma construção de territorialidade, né, e discurso também de poder. E vou começar a minha fala nesse trabalho especificamente, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, né, vou tentar uma exposição que eu fui convidada, então, em um grupo de curadores ali no MAC USP, aqui, Tempos Fraturados, e eu começo essa minha fala com uma referência, né, a um texto, né, a uma gota de sangue em cada museu, que é um título do trabalho, né, do Mário Chagas, onde ele foi publicado nos anos 90, e onde exatamente ele vai parafrasear o nome do livro do Mário de Andrade, que se chama Há uma gota de sangue em cada poema, que foi publicado em 1917 sobre o impacto da Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, o Mário Chagas, quando toma de empréstimo esse termo, né, é a possibilidade dessa paráfrase, né, porque a ideia de que, na verdade, todo museu é um espaço, de alguma maneira, privilegiado na construção e difusão da memória coletiva, mas, obviamente, essas memórias muitas vezes são invisibilizadas, né? E muitas vezes incorporam dimensões e de padrões hegemônicos, né? Ou seja, admitir o sangue, como ele diz, é entendê-lo não somente como um espaço criado pelo humano, mas também como um território de conflito, disputas de poder. A instituição museal, ela sempre vem, através das exposições, coleções, programações, ela vai incorporar uma dimensão e um discurso sobre a realidade, e, como tal, ela vai se compor de silêncio, de memória, de apagamento, de presenças e ausências, né? São sempre escolhas, né? Então, parto essa discussão e com o conceito de territorialidade também do Milton Santos, que é um autor brasileiro que eu venho trabalhando, e essa exposição, Tempos Fraturados, né, ela parte de maneira muito rápida, né, um conceito, né, um título do livro do historiador marxista Eric Hobsbawm, né, o mesmo que escreveu Era dos Extremos, né, e a gente partir exatamente dessa discussão, né, para pensar nessa exposição, né, que é uma exposição, e nesse livro ele tem um subtítulo que se chama Arte e Poder, daí o nome da minha fala, Arte, Memória e Poder, né? E ele vai reforçar, né, de que muitas vezes a arte, né, é cooptada, né, pelos poderes do Estado, mas, por outras vezes, a arte pode ter um papel muito importante político e de resistência. Então, é um pouco dentro desse contexto, né, e pensando a gente, pelo grupo curatorial, como pensar uma exposição que não tivesse uma linearidade histórica, já que as questões das linearidades históricas e do historicismo, né, têm sido revisitado,
como a gente trabalhar com o acervo da instituição, com a memória da instituição, né? Trabalhando e trazendo à luz discussões contemporâneas. Então, vou me ater especificamente em só 2 andares, que é violência e retratos, para mostrar como que essa exposição foi articulado e atravessada por essas questões contemporâneas e como o design expositivo ele serviu ali para a gente como um instrumento, um dispositivo para se pensar essas relações. Uma questão que é importante sinalizar é que uma das questões do MAC-USP é que a gente partiu de 13 obras inaugurais que foram doadas pelo Rockefeller, magnata americano, né, na época da Guerra Fria, para a fundação do MAC-USP, né, e que revelava ali as lutas de poder interno, não só do próprio MAC-USP, mas do papel, né, e do jogo geopolítico, né, e cultural na Guerra Fria, né, e a tentativa, né, do Rockefeller e né, de trazer essa produção. Então, a produção aqui, o Brasil era visto ali como uma economia potencial na época para exatamente fazer valer, né, um pensamento ali da produção norte-americana. Mas a gente parte, então, da coleção que faz parte do museu. Eu estou mostrando aqui algumas obras que foram doadas. 13 dessas obras estão presentes, né, no espaço museal. A coleção mostra ela feita, marcada, são 300 obras, né, onde a gente fez um recorte aí do acervo inaugural dessa memória, né, do museu. Chama atenção para essa obra do Jacob Lawrence, que foi doada em 1946, né, onde ela foi muito importante para a gente pensar um dos eixos da mostra. A mostra ela foi... Oi. O slide não está caminhando. Desculpa te interromper. Ele está no primeiro, Arte, Memória e Poder no acervo do MAC-USP. Ué, que estranho. Entra de novo. Então, eu não vou... você está me vendo? É que você tem que botar de tela cheia, Pri. Você tem que colocar como tela cheia. Não estava a tela Abre de novo, Pri. Agora está em tela cheia? Ainda não. Ainda não. Não, então eu vou deixar normal, porque eu não estou conseguindo, senão Mas não vai dar tempo. mostra, tenta mais uma vez. Não, para a gente poder ver as obras. Põe lá. Isso, vai. Compartilha a tela de novo. Tem razão. Abre aí. E agora? Tela cheia. Entrou. Não, coloca Agora como tela cheia cheia. embaixo. Embaixo, lá embaixo do lado direito. Isso, aperta aí. Clica. Foi? Está Ainda caminhando. não. Aperta de novo. Já apertei. Ele está com um delayzinho. Vê se você Vocês consegue estão mudar de vendo slide. aqui. A gente Vocês está vendo estão vendo tempos aqui. fraturados na parede. O texto de parede. E agora? Não está andando, Pri. Você tem que deixar de tela Não, cheia. Tá eu vou bom, fazer vamos. diferente. Eu vou Aí no deixar final você sem mostra. tela cheia, tá bom? Isso. Aqui vocês estão vendo sem ser tela cheia? Sim. Tá bom. Então, aqui estão vendo... Andou agora. Tá bom, então eu vou mostrar assim. Aqui eu vou mostrar rapidamente algumas obras que fazem parte, mas da coleção, e mais uma especificamente é essa que eu acho que é muito importante, que é o trabalho do Jacob Lawrence, que foi doada, né, para o museu, e ela foi muito importante para a gente pensar algum dos eixos da exposição. A exposição ela é dividida em 7 eixos: resistência, Guerra Fria, inconsciente não livre, apropriações, retratos e violência. Vou falar só de 2, mas essa era muito importante para a gente pensar nas invisibilidades, nas ausências e presenças, a pouca produção de artistas negros dentro da coleção, de artistas indígenas praticamente nenhum, né? E esse exercício foi importante para a gente pensar, por exemplo, essa sala, que era uma sala, vou mostrar ela grande, né, onde você tem aqui a Tarsila, o clássico, né, a negra da Tarsila, e onde a gente coloca a Tarsila ao lado ali do trabalho da Rosana Paulino, né, do trabalho do Sidney Amaral, né, do trabalho do Abdias do Nascimento, criando outras articulações e tirando do centro, né, e colocando luz numa produção negra e numa produção de um outro modus operandi para se pensar essa produção. Então, esses exercícios foram feitos ao longo de toda a exposição, né? E o primeiro deles que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer 2 eixos só, né?
Primeiro é esse eixo violência. Então, assim, uma questão era não pensar uma linearidade histórica, apesar de ter alguns eixos fundamentais. Então, esse eixo violência, eu vou começar com essa obra, ele partia ali do entendimento de quando, né, a questão da historicidade do próprio museu, quando ele foi criado, e principalmente o contexto. Então, o MAC-USP ele é criado um ano antes da ditadura civil-militar no Brasil, e ele é marcado pelo golpe militar, e toda a atuação ali, principalmente do Zanini, né, que vai fazer uma coleção, né, dentro desse contexto político de exceção, criando rede de construção de uma coleção de arte contemporânea, né, e principalmente links com centros de arte e comunicação de Buenos Aires, por exemplo, de outros países que viviam dentro do contexto da ditadura, né, criando programas como a JAX, né, ou outras novas linguagens, né, que estavam fora dos espaços hegemônicos, né, criando um espaço de diálogo com os artistas, né, então, principalmente pensando como esse espaço de museu universitário. E esse espaço de solidariedade que eu estou dizendo aqui fica evidente nessa obra. Essa obra é uma obra do Sérgio Ferro, que foi doada, né, para o MAC-USP antes dele se exilar na França. Ele foi exilado, ele era professor do MAC-USP e não foi recontratado, e ele é uma homenagem ao líder da ALN, Ação Libertadora Nacional, Carlos Marighella, que foi assassinado, né, em 69, no contexto da ditadura civil-militar. Né? Então, é uma obra onde a gente vê, né, exatamente essa espécie de cavalete desconstruído, né, com essas marcas, né, violentas no corpo. E essa discussão da violência ela fazia parte de uma série de obras desse eixo, como, por exemplo, a questão da tortura, da violência, né, em relação aos corpos, né, por exemplo, nesse trabalho, que é uma confissão do João Câmara, né, ou mesmo do trabalho do Antônio Dias, que é um clássico conhecido, né, onde a gente vê essa espécie desse mosaico de terror, né, que denunciava as práticas de tortura, mas, obviamente, sempre articulando e trabalhando de uma maneira interdisciplinar com outras produções, por exemplo, como o trabalho maravilhoso do Rafael França, que faz parte aí da coleção, dois trabalhos, Reencontro e Getting Out, né, que eram dois trabalhos ali que faziam parte da exposição, e onde o Rafael França, né, a gente sabe que a utilização da videoarte no contexto ali, os primeiros trabalhos em vídeo, aparecem também dentro desse contexto da ditadura, né, em um trabalho lindo do Arlindo, né, que ele vai falar exatamente da discussão do vídeo, né, como um dispositivo que muitas vezes não passava pela questão da censura, né, então o vídeo como um dispositivo também de possibilidade de você criar dentro do contexto da ditadura uma produção, né, que estava para além das discussões da censura, por exemplo, no campo do cinema, diríamos assim. Esse trabalho dele, Reencontro, é um trabalho maravilhoso que parece uma espécie de uma interpretação moderna, né, ambientada nos duros anos da ditadura, da parábola do William Gibson, né, que é uma célebre narrativa do Edgar Allan Poe, né, que é um personagem perseguido por si mesmo. Mas é um vídeo que tem cenas de tortura, e exatamente a gente colocava, aí pensando em design expositivo, em territorialidade, enquanto construção de discurso, narrativa na curadoria, a gente colocava essa obra na frente de um trabalho do Ciro Meirelles, né, que é um trabalho de 82, que simula, né, uma figura humana, né, uma cadeira que simula uma figura humana, chamado parla, né, que é um verbo usado no imperativo, que remete à frase do escultor Michelangelo, que teria dito, né, ao finalizar uma construção, mas para a gente, dentro desse contexto, né, e territorializando essa discussão, né, a obra ela estava nos interessando exatamente esse diálogo com essa cadeira da tortura, que exatamente era a discussão que estava ali no trabalho do Rafael França. E a discussão da morte, da tortura, né, e da violência em relação ao corpo, né, ela não ficava ali só circunscrita à discussão específica dos anos da ditadura, mas a gente fazia esses links, né, pensando não numa linearidade histórica, né, mas nessas sobreposições de tempos e de memória,
com trabalhos, por exemplo, esse trabalho incrível, né, da Beth Moisés, que chama 5.664, né, que é um trabalho maravilhoso, né, que é uma bandeira moldada com balas dispostas, né, que remete ao número de mulheres que foram mortas por feminicídio, né, em 2013, foram 5.664 mulheres em 2013, e Jogos de Poder, que é um trabalho de uma artista que eu venho trabalhando bastante, que é a Regina Galindo, que é uma artista indígena, né, que é uma performance que ela realizou em 2009 no MAC USP, né, e que ela foi apresentada, então, numa tele de LCD, onde ela desenvolve ela segue uma série de instruções, jogos de poder do hipnotizador, que vai falando, né, para ela desenvolver uma série de ações humilhantes. Então, ela mostra um pouco a vulnerabilidade do corpo humano, do corpo feminino, que pode ser controlado, né, um pouco uma reflexão sobre os mecanismos de poder inerentes à sociedade contemporânea. Então, esse era um dos eixos, né, que eu queria trazer aqui. Aqui temos algumas imagens, né, da mostra, né, um eixo bastante importante. E um último eixo, né, aqui para finalizar, que é um segundo, chamado retrato, né, que vai ser marcado por muitas obras, né, que vão problematizar a questão do corpo feminino, como o trabalho, por exemplo, da Greta Safarte, né, que vai exatamente trabalhar com fotografia, que vai problematizar essa questão do corpo feminino através de imagens distorcidas. Esse importante trabalho da Letícia Parente, né, que é incrível, onde ela mostra esses rostos, né, a partir desses quadrantes, e onde ela faz uma reflexão extremamente crítica aos estudos, né, do Ernest Krishmer, que é, né, Krishmer, que é o nome aí do trabalho, né, um trabalho que vai fazer uma crítica à biotipologia, né, os tipos de eugenia, né, presentes aí nesses trabalhos. Então, a gente tinha aqui uma série de outros projetos que vão problematizar essa questão do corpo feminino, esse trabalho que é incrível aqui também, que é da Marta Menuhin, de uma performance incrível, onde ela vai criticar o próprio sistema da arte, o sujeito, onde as pessoas são convidadas a colocar andar por meio desses repolhos que estão espalhados no espaço expositivo. Tinha ali uma crítica a uma questão antiecológica, né? E a América Latina como espaço de commodity, então também o corpo aqui como esse espaço, finalizando aqui, para dar tempo da gente falar um pouquinho, aos trabalhos, né, por exemplo, do Dinilson Júnior, né, que vão trabalhar com a questão da tecnologia, com o campo do xerox, né, da performance, problematizando as questões homoafetivas, a questão da AIDS, né, e de questões que são muito importantes, a questão de raça, de gênero, né, importantes aí para a gente pensar o contemporâneo. E eu queria fechar com essa imagem, que não é uma imagem explicitamente tecnológica, né? A gente poderia dizer pós-digital, que faz parte ali do acervo, é um trabalho que eu gosto muito do Felipe Cama, que chama Notícia de Lugar Nenhum, que ela é composta por um conjunto de telas, né, de pintura, realizadas a partir de fotografias retiradas da internet, que são selfies de diferentes pessoas em frente aos padrões da cidade, né, Mao Tse Tung. Essas imagens são tiradas da internet, ele convida pessoas, né, na cidade, artesãos da cidade de Dafeng, no sul da China, para pintarem essas imagens. Então, tem toda uma discussão de autoria, de cópia, né? Mas, principalmente, ele traz a discussão, né, essa questão da popularização dos selfies na rede e a manipulação de comportamentos no ambiente da rede, né? Então, só para finalizar aqui lendo, ao compartilhar suas fotos pessoais, muitos usuários estão, sem perceber, expondo sua localização, rotina e outras informações para qualquer um que tenha acesso à internet. Além disso, as redes sociais muitas vezes utilizam algoritmos de reconhecimento facial
para identificar e classificar imagens, o que pode levar a um maior coleta e armazenamento de dados pessoais. Nesse universo lúdico aí do trabalho de campo, encontramos uma crítica, né, não somente ao sistema das artes, mas aos jogos de poder e controle de dados, ou datacolonialismo, né, pensando na estética de banco de dados, na discussão da memória artificial, né, como controle que caracterizam aí a questão e as discussões do nosso tempo, né? E, para finalizar, essa é uma obra do Luiz Kamitzer, que não vou ter tempo para falar, lá Desaparition de, né, que fica para uma outra questão. Então, finalizando aqui rapidamente, nos meus 15 minutos, meio corrido, mas, enfim, queria chamar aí, só para a gente finalizar aqui, Dani, se você puder colocar o seu vídeo para a gente se ver. Eu acho que foram falas que se articulam aí. Eu acho que a questão, por exemplo, do Museu Universitário, tão importante, né, que eu acho que tanto Nara quanto Ana trazem aqui, né, é super importante aqui nesse trabalho também, junto ao MacUSP. As discussões, né, que a Dani traz aí, as questões políticas, questões sociais, questões contemporâneas que estão na ordem do dia aí para a gente pensar as teorias, as histórias e as curadorias. E, principalmente, eu acho que esse olhar da curadoria, né, o papel que a curadoria tem, né, como construção de territórios, de discursos, né? A curadoria não é um espaço neutro, é um espaço de crítica, um espaço de construção de territorialidades, como eu venho chamando, pensando o campo da memória como uma construção de territorialidade. Então, acho que esse papel aí é importante para a gente pensar as curadorias que atravessam aí as produções contemporâneas. Então, queria agradecer. Eu não sei se alguém tem alguma questão que gostaria de falar. Não sei se a gente tem mais tempo, né, Gil? Tem outra mesa. Mas queria... Então, Pri, obrigado, mesa linda. Eu acho que as outras mesas elas já começaram. Eu queria continuar com essa pela tarde inteira, porque está tão linda. Agradecer todas essas apresentações que foram realmente magníficas, né? A Ana, a Dani, a Nara e você, Pri, também, as quatro arrasando, como sempre. Foi um quarteto aí maravilhoso, lindo, foi uma linda mesa. E lembrando que, assim, infelizmente a gente vai ter que parar, porque tem outras mesas acontecendo também, né? E está dentro do prazo, mas essa discussão, essa apresentação, ela foi toda gravada, assim como as outras, e vão ser todas publicadas depois. E estão todas convidadas, as quatro, né? A Ana, a Dani, Nara, e você, evidentemente, que é da casa também, né? São todas da casa, né? Mas, assim, nós vamos publicar os textos lá no Data Journey. Então, para vocês já ficarem atentas e prepararem o material, que em breve nós vamos solicitar para vocês a hora que acabar esses dias aqui de festa e encontro, tá bom? Foi um lindo encontro, uma mesa, acho que juntou tudo aí, acho que você resumiu bem, Pri, eu não vou falar de novo. Obrigada, gente. Muito bom, muito Obrigado. bom. Dani, beijo. Olha, é a mesa da insistência, gente. Insistência acima de tudo. É isso. Parabéns, moças. Obrigado. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo.